O ano era 1962. 3 prisioneiros armaram um plano de fuga para tentar escapar da penitenciária mais segura do mundo até aquele momento. E por incrível que pareça, eles conseguiram escapar de Alcatraz, uma prisão localizada numa ilha de São Francisco, na Califórnia. A fuga ocorreu exatamente no dia 11 de junho de 1962. Os fugitivos eram os detentos Frank Morris e os irmãos John Anglin e Clarence Anglin. E talvez o que poucos de vocês saibam é que um outro homem participaria dessa fuga histórica. Esse homem seria o detento Allen West. Mas algo deu errado, ele acabou ficando preso em Alcatraz. Frank Lee Morris. Frank nasceu no dia 1º de setembro de 1926 em Washington. Ele foi abandonado por seus pais durante a sua infância, e ele cometeu seu primeiro crime aos 13 anos de idade. E no final da adolescência, ele foi preso por crimes que variam desde posse de drogas até roubo à mão armada. Seus primeiros anos na prisão, ele passou servindo almoço para os demais detentos. Quando ficou mais velho, ele foi preso em Miami Beach por roubo de carros e também por roubo à mão armada. Um detalhe importante é que há registro de que Morris foi classificado nos 2% da população geral de inteligência acima do normal feito em teste de QI, mostrando um resultado de 133, sendo que o QI de uma pessoa comum varia entre 85 e 115. Ele teria cumprido a sua sentença na Flórida e na Geórgia, pois ele tinha escapado da penitenciária do estado de Louisiana quando cumpria a sentença de 10 anos por assalto a banco. Um ano mais tarde, ele foi capturado, cometendo outro roubo. Aí então ele foi enviado para Alcatraz no ano de 1960. Seu número era Z1441. John e Clarence Anglin. John William Anglin nasceu no dia 2 de maio de 1930. Seu irmão Clarence, um ano mais novo, nasceu no dia 11 de maio de 1931. Eles nasceram em uma família de 13 crianças em Donaldsville. Seus pais eram George Robert Anglin e Russell Van Miller Anglin. Eles eram trabalhadores agrícolas. No começo dos anos 40, a família se mudou para Husky, na Flórida, onde a renda era maior. A cada mês de junho, eles migravam para o norte até Michigan para colher cerejas. John e Clarence eram inseparáveis quando jovens. Eles se tornaram grandes nadadores a ponto de seus outros irmãos ficarem impressionados com a habilidade na qual eles desenvolveram. Clarence Anglin tinha uma tatuagem no pulso esquerdo escrito Zona e Nita no braço direito. Os irmãos também trabalhavam na área agrícola, até que Clarence foi pego pela primeira vez invadindo uma estação de serviço quando tinha apenas 14 anos de idade, juntamente com seu irmão John William Anglin. Eles começaram a roubar bancos e outros estabelecimentos no início dos anos 50. Geralmente eles escolhiam alvos que eram fechados, para garantir que ninguém se machucasse. Até mesmo um assalto a banco eles usaram uma arma de brinquedo. Eles foram presos em 1958 depois de roubarem a agência do Bank of Columbia. E juntamente com eles estava um outro homem por nome de Alfred. Ambos foram sentenciados a 15 e 20 anos que cumpririam na prisão estadual da Florida Leavenworth Federal Penitentiary e depois na penitenciária de Atlanta. Após repetidas tentativas fracassadas de fugir das instalações de Atlanta, os irmãos foram transferidos para Alcatraz. John chegou em 24 de outubro de 1960 como interno AZ1476. Clarence chegou um pouco mais tarde, no dia 10 de janeiro de 1961 como interno AZ1485. Alan West. Alan Clayton West nasceu no dia 25 de março de 1929 em Nova York. Ele foi preso por roubo de carros em 1955. Primeiro ele foi preso na penitenciária de Atlanta, depois na prisão estadual da Flórida. Ao todo, West já tinha sido preso mais de 20 vezes. Após uma tentativa fracassada de fuga na prisão da Flórida, ele também foi transferido para Alcatraz em 1957 aos 28 anos de idade como interno AZ1335. Fuga, 11 de junho de 1962. Depois que foram aprisionados em celas próximas em dezembro de 1961, os 4 internos começaram a formular um plano de fuga sob a liderança de Frank Morris, sendo considerado o mais inteligente da operação. Trabalhando à noite por 6 meses subsequentes, eles começaram a quebrar uma parte de concreto danificado pela umidade ao redor de um duto de ventilação.
e para fazerem isso, eles usaram lâminas de serra que encontraram descartadas no terreno da prisão, colheres roubadas e uma broca improvisada feita de motor de um aspirador quebrado. Eles esconderam o buraco com papelão e tinta, e o barulho do trabalho da escavação era abafado com Morris tocando acordeão. Os buracos alargados abriram-se num corredor não vigiado que se encontrava atrás do nível das celas. Dentro do prédio eles montaram uma pequena oficina, e lá eles reuniram uma variedade de materiais roubados e doados, incluindo mais de 50 capas de chuvas na qual fizeram coletes salva-vidas e um bote de borracha medindo em torno de 1,80 m por 4,30 m. As costuras foram cuidadosamente soldadas com o calor dos tubos de vapor próximos. Eles também roubaram outro acordeão do tipo concertina de outro preso. Esse eles usaram para servir de fole ou de bomba de ar para inflar a jangada. Eles também construíram remos improvisados de madeira. Eles também escalaram um poço de ventilação que levava a um grande ventilador com grade no telhado, na qual eles cortaram os rebites que o prendiam. Antes da fuga, eles deixaram nas camas cabeças falsas feitas de papel machê, com mistura de sabão, creme dental, pó de concreto e papel higiênico, dando assim uma aparência realista com tintas da oficina. E para completar, eles também usavam cabelo de verdade da barbearia da prisão. Com toalhas e roupas empilhadas sob os cobertores em seus beliches e as cabeças falsas posicionadas nos travesseiros, elas pareciam estar dormindo. Na noite de 11 de junho de 1962, com todas as preparações concluídas, os homens iniciaram sua fuga. No corredor de serviço, Frank Morris e os irmãos Anglin subiram o poço de ventilação até o telhado, transportando seus equipamentos com eles. Nesse momento, os guardas ouviram um barulho quando saíram do poço, mas como nada mais foi ouvido, a fonte do barulho não foi verificada. Os três desceram 15 metros até o chão, deslizando por um cano de ventilação da cozinha. Tiveram que escalar 2 cercas de perímetro de arame farpado de quase 3 metros de altura, localizado perto da usina de energia. Esse local é no ponto cego dos holofotes da prisão e das torres dos guardas, e assim facilitando para que eles fugissem. Os investigadores deduziram que eles inflaram sua balsa com a sanfona por volta das 10 horas, e assim eles embarcaram na balsa e partiram em direção a Angel Island, 2 milhas ao norte. West, o quarto detento na qual deveria participar da fuga, percebeu que eles fugiram sem ele, mas percebendo que eles já tinham escapado, voltou para sua cela e foi dormir. Investigação. A fuga não foi descoberta até a manhã do dia 12 de junho de 1962, devido à semelhança dos bonecos que estavam nas camas dos prisioneiros. Uma extensa busca aérea, marítima e terrestre envolvendo várias forças militares e policiais foi conduzida nos 10 dias seguintes. No dia 14 de junho, o navio da guarda costeira recolheu um remo flutuando a mais ou menos 180 metros da costa sul da Angel Island. No mesmo dia e no mesmo local, trabalhadores de outro barco encontraram uma carteira embrulhada em um plástico contendo nomes, endereços e fotos dos amigos e parentes dos Anglins. Em 21 de junho, pedaços de material da capa de chuva que acredita serem da jangada foram encontrados em uma praia não muito longe da ponte Golden Gate. No dia seguinte, um barco encontrou um colete salva-vidas esvaziado, feitos do mesmo material. Ele estava a 46 metros da ilha de Alcatraz. O que para a investigação isso seria uma prova de que eles possivelmente teriam se afogado após sofrerem hipotermia pela temperatura das águas. Nenhuma outra evidência física do destino dos homens foi encontrada. Autoridades do FBI tinham convicção de que os homens tinham se afogado. A questão é que as autoridades procuravam os corpos dos fugitivos, e por incrível que pareça, nenhum corpo foi encontrado. Sendo que a estatística da polícia é que os corpos de 2 a cada 3 pessoas que desaparecem na Baía de São Francisco são recuperados. Porém, nesse caso, os 3 que desapareceram, nenhum corpo foi encontrado, o que reforça a teoria de que eles realmente escaparam com vida. Durante a investigação, Robert Keck, o policial de São Francisco, disse que a 1 da manhã do dia 12 de junho, ele viu um barco ilegal na baía perto de Alcatraz. Poucos minutos depois, o barco partiu se dirigindo à ponte Golden Gate. Isso levou à especulação de que os prisioneiros tinham pessoas de fora envolvidas para buscá-los de barco. A polícia também teve auxílio do detento que não fugiu, Allen West. Ele forneceu informações aos investigadores dando uma descrição detalhada do plano de fuga, e por ter colaborado fornecendo informações, ele não foi punido por seu papel na fuga. Depois disso, Allen West foi transferido para McNeil Island, em Washington, quando Alcatraz foi desativado em 1963, e posteriormente de volta para a penitenciária de Atlanta.
Após cumprir sua sentença, seguida por 2 sentenças adicionais na Geórgia e Flórida, foi solto em 1967. Porém, ele foi preso novamente na Flórida no ano seguinte acusado de roubo. Na prisão estadual da Flórida, ele matou outro prisioneiro em outubro de 1972, em um incidente motivado por racismo. Ele estava cumprindo múltiplas sentenças, incluindo prisão perpétua sobre a condenação por homicídio. Porém, ele morreu de peritonite aguda em 1978, uma espécie de inflamação abdominal. Possíveis avistamentos. Desde a fuga tem havido muitos avistamentos relatados dos 3 homens ao longo dos anos, incluindo pista de seu paradeiro. Um dia depois da fuga, um homem que alegava ser John Anglin ligou para uma advogada, Eugenia McGowan, em São Francisco, para marcar uma reunião com o escritório dos delegados. O FBI rejeitou a ligação como sendo uma brincadeira. Em janeiro de 1965, o FBI investigou um boato de que Clarence Anglin estava morando no Brasil. Considerou-se tão significativo que os agentes foram enviados para a América do Sul para encontrá-lo. Um informante ligou para o FBI em 1967, alegando ter estudado com Morris. Ele afirmou ter se deparado com ele em Maryland e o descreveu como se ele estivesse usando uma pequena barba e bigode, mas se recusou a dar mais detalhes. Familiares dos irmãos Anglin ocasionalmente recebiam muitos cartões postais e mensagens não assinados ao longo dos anos. Certa vez um cartão veio assinado Jerry e outro Jerry e Joey. A família também recebeu um cartão de Natal supostamente recebido na caixa de correio da família em 1962, dizendo: "Para a mamãe, de John, Feliz Natal." Outros dos 11 irmãos de Anglin, Robert, também disse que às vezes o telefone tocava e tudo que podia ser ouvido era a respiração do outro lado. Robert disse: "Eu suponho que tudo pode ter sido brincadeira, mas talvez fosse meus irmãos." A mãe dos irmãos Anglin recebeu flores anonimamente todos os dias das mães até a sua morte. 2 mulheres pouco comuns e com maquiagens muito fortes foram relatadas como tendo comparecido ao seu funeral. Autoridades federais dizem que em meados da década de 60 e na década de 70, houve 6 ou 7 avistamentos dos irmãos Anglin, todos no norte da Flórida ou na Geórgia. Robert também disse que em 1989, quando o pai dos irmãos Anglin morreu, 2 estranhos com barba apareceram no funeral doméstico. De acordo com Robert, eles ficaram na frente do caixão olhando para o corpo por alguns minutos. Eles choraram, então saíram. Em 1989, uma mulher que se identificava apenas como Cat ligou para o programa Unsolved Mysteries para relatar que ela reconheceu uma foto de Clarence Anglin. Segundo ela, ele vivia em uma fazenda perto de Marianna, na Flórida. Uma outra mulher também confirmou vendo uma foto de Clarence Anglin. Ela disse que ele morava perto de Marianna, e ela identificou certamente a cor dos olhos, a altura e outras características físicas. Outra testemunha também identificou um esboço de Frank Morris, dizendo que ele tinha uma notável semelhança com o homem que ela havia visto na área. Nos anos 2000, mais pistas divulgadas pelo jornal The New York Times também dizia que um dos irmãos Anglin estava no Brasil. Delegados vieram até o Brasil e conseguiram a confirmação de um dono de bar local que um dos irmãos Anglin esteve lá. Porém, até hoje não conseguiram localizar o paradeiro oficial dos irmãos Anglin e de Frank Morris. E esta é oficialmente em toda a história a única fuga de Alcatraz.